Olá, vamos dar início ao 6º capítulo que fala sobre a importância de você não perder o primeiro amor. A nossa jornada profissional, principalmente no seu início, ela traz inúmeros desafios, onde a primeira conquista que a gente tem, ela é muitas vezes marcada, porque a gente está num ambiente, num momento de muita luta, de muita batalha e de poucas, às vezes quase nenhuma recompensa. A gente luta ali para conquistar o nosso espaço, conquistar ali os primeiros objetivos e tudo mais. Então, por exemplo, um vendedor que começa numa nova empresa, ele passa por um período de treinamento, por exemplo, e depois ele vai para a prática e ele, ao conseguir a primeira venda, essa venda, depois de ter recebido muito não, ela é muito marcante, porque dá início ali, olha, tudo que eu estou fazendo teve uma primeira recompensa, uma primeira vitória. E é sobre isso que a gente quer falar neste capítulo. Por quê? Quando você passa por essa jornada de aprendizado, e aí você já vai dominando a sua função, entende quais são as objeções ali que você tem. Estou colocando aqui o exemplo de vendas, né? Mas isso se aplica para qualquer outra profissão. Quando o vendedor ele aprende a vender, ele aprende a entender quem é aquele cliente dele, trabalha todas as objeções, atua ali com domínio sobre o produto, sobre o serviço que ele vende, e assim ele vai trabalhando, vai ganhando corpo, vai ganhando cada vez mais também, e ele vai chegar num ponto que é crucial. A partir do momento que ele sai da zona de conforto, se estabelece, tem o domínio, é neste ponto que toda a carreira ela passa por um momento chave, porque muita gente vai entrar aqui na forma automática, a forma onde ele já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe tudo que o seu cliente ele vai falar, todas as objeções, tudo aqui, problemas de pagamento ou não, enfim, ele vai atuar de uma forma muito mais automática, e é aqui que a gente tem um grande problema. Por quê? Aquela primeira conquista, a primeira venda, ela foi muito comemorada, ela foi muito vibrada, você ficou muito feliz com ela. Mas a partir do momento que isso vai se tornando comum, rotineiro, vai perdendo essa essência, essa questão da novidade, e isso vai acabar com que a gente não só entre nesse modo automático, porque é um perigo entrar no modo automático, a gente perde ali a sensibilidade para entender algumas coisas, porque existem sempre fatores novos surgindo na nossa frente e que requer muita atenção, mas também a questão que a gente tem que priorizar é que o que de fato faz com que a gente chegue mais longe. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente lá atrás, no começo da carreira, quando a gente estabelece um objetivo, a gente, poxa, eu quero chegar em tal lugar, eu quero chegar a tal profissão, a tal função, quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. E aí quando você conquista, passa um período de tempo, aquilo já se normaliza na sua vida e você acaba deixando de contemplar aquela conquista, deixando de, quando tiver uma nova, isso já virou comum na minha vida e assim vai. Então, esse é um ponto de muito perigo, porque aqui você vai entrar numa estagnação, onde, e principalmente nesse momento que você estiver de carreira, a estagnação ela traz muitas coisas negativas para a carreira. Principalmente se você está liderando equipe, então as pessoas elas olham para você e já enxergam a sua motivação de trabalhar, elas já enxergam ali se você realmente está afim de fazer aquilo que você está fazendo, e no modo automático, obviamente, a gente chega numa conclusão que, de fato, mais que você disfarce em alguns momentos, isso fica visível para a equipe, e o pior, você vai dar um exemplo muito negativo para a sua equipe, que basta dominar todo o processo ali para que você possa também entrar numa zona de conforto. E essa zona de conforto a gente tem que evitar a todo momento. Em alguns momentos a nossa natureza vai trazer para isso. Mas
vai de você ter uma mentalidade forte para que consiga compreender que você está nesse ambiente de conforto e se desvencilhar desse ambiente para poder trabalhar com inovações, trabalhar com questões mais que vão voltar aquela sua chama que te fez caminhar até onde você chegou. Então, eu tenho um exemplo, eu sou muito feliz na minha profissão, felizmente, né? E eu sou liderado por uma grande mulher. Ela se chama Sônia Lúcia. Ela é CEO do grupo Conlistação. O Conlistação ele é uma empresa líder de mercado. Para você entender o contexto, porque eu vou te contar uma história bem rápida para frente. A Conlistação é uma empresa líder de mercado, já tem mais de 20 anos de empresa, sim, tem milhares e milhares e milhares de clientes, conquista centenas e centenas de clientes por mês. E, infelizmente, eu tenho o prazer de toda manhã chegar na sala da Sônia, tomar um café com ela e ouvir ali o que ela tem para ensinar. E uma das vezes que eu fiz isso, ao abrir a sua porta, ela estava de frente com o monitor, com o computador, e ela soltou um grito de yes, mais uma venda. E aí eu falei, nossa, legal, Sônia, o que aconteceu? Não, a gente caiu aqui mais uma venda aqui, é muito legal. E aí ela contou uma história, eu lembro da primeira venda que eu fiz, quando comecei aqui a empresa, com muita dificuldade, a gente não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, era mesmo de muita luta. E eu lembro lá da primeira venda que eu fiz, com quem eu falei, ela explicou ali como que foi a ligação, como que foi o sentimento que ela estava sentindo naquele momento, e que esse sentimento ele permanece vivo dentro dela. E aí quando eu ouço isso, me deparo com esse belo exemplo, me fez refletir, poxa, cara, quantas vezes eu, particularmente falando, eu deixei de comemorar pequenas coisas e não lembrei do meu começo. Quantas vezes eu esqueci desse primeiro momento, dessa minha primeira venda, da primeira conquista. As coisas já se normalizaram para mim. E olha só o exemplo que eu estou tendo aqui na minha frente. Uma venda entre centenas que acontecem e durante anos, é normal isso. Mas ela comemora cada venda com a mesma chama, com a mesma vibração. E aquilo, eu saí daquela sala inspirado. Falei, nossa, eu tenho que rever esse assunto na minha carreira. O que me motivou a chegar até aqui? Como que foi o meu começo? É por isso que eu te convido para fazer essa reflexão também. Como que foi o seu começo? Ou como está sendo o seu começo? Guarde essas memórias, guarde aquilo que de fato ali faz com que você levante da cama e vá querer ali progredir na vida. E aí nós temos um exemplo bíblico para tratar esse assunto. Jesus, logo depois da ressurreição, ele volta ali para João para escrever o Apocalipse. Você já deve ter escutado sobre o Apocalipse. Ele fala sobre os tempos finais aqui da Terra, como que vai ser esse julgamento, como que vai ser tudo isso. Eu aconselho você a ler porque, como dizem por aí, no final tudo termina muito bem. E a gente tem esse relato e o Apocalipse ele começa com Jesus falando ali para João, né? Qual que era o sentimento dele já com as igrejas estabelecidas. Então, ele faz ali um feedback mesmo sobre cada igreja. Ele falou para 7 igrejas e para uma em específico ele falou para Efésios, né? Que ele não tinha nada contra Efésios, estava fazendo tudo muito bem, né? Desde da forma como eles conduziam, tudo estava sendo muito bem. Porém, ele só tinha uma coisa contra essa igreja, que eu quero colocar na tela para vocês agora, que é o versículo que fala o seguinte: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor.
Isso está em Apocalipse, capítulo de número 2 e versículo de número 4. Este capítulo, esse versículo, ele traz muito essa questão que Jesus falou, pô, você está indo muito bem, está fazendo tudo o que precisa ser feito. Você está fazendo tudo para ficar dentro da média. Mas você perdeu aquilo que realmente importa, que é o seu primeiro amor, a sua primeira paixão, aquilo que te move de fato. Você está morno. Você não está nem quente e nem frio. Jesus também, logo na sequência, ele fala, olha, eu preferia que você fosse ou frio ou quente, porque morno não significa absolutamente nada. É preferível que você escolha um lado, principalmente. E é aqui que a gente trabalha, olha, se você está nesse caminho, olha, eu estou morno, eu tô aqui, estou levando a minha carreira de uma forma muito mais automática, já sei o que eu vou fazer, já sei como fazer. Se surgir alguma coisa nova, eu faço um ajuste ali e continuo nessa zona de conforto. Este é o grande perigo, porque quando a gente trabalha assim, dessa maneira, a gente transmite para os outros que a gente está trabalhando assim. A gente transmite para nós mesmos e para as pessoas em volta que a gente lida com essas questões dessa maneira. Essa é uma maneira que ninguém quer, obviamente. Você que é um líder, principalmente, ou você que almeja ser um líder, é o pior caminho que você deve seguir. E é por isso que é muito importante você trazer à tona aquilo que te move. E é por isso que eu quero finalizar esse capítulo que pertence à segunda sessão sobre a autoliderança, onde a gente vai trabalhar todas essas questões para que a gente consiga fazer essa reflexão, atuar com as nossas emoções, com as nossas inseguranças, fazer ali um trabalho, ser um espelho para a equipe, entender o nosso papel. E é por isso que eu quero te convidar a fazer 2 reflexões comigo sobre as 2 frases finais deste capítulo aqui. A primeira na tela para vocês, nós temos: guarde aquilo que te move. E a segunda mensagem está em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. E é por isso que quando a gente chega no estágio da carreira, onde está tudo bem, a gente está de uma forma automática, você até consegue lidar, consegue disfarçar, mas neste momento, se acontece alguma coisa que te tira do eixo, qual que é a sua saída? Certamente, depois de muito refletir, você vai chegar que a melhor saída sempre será você voltar à sua base, à sua origem, para poder entender como agir e como dar sequência ali à sua carreira ou qualquer outra situação que você tiver na sua vida. Por isso que é muito importante você guardar aquilo que te move. Justamente porque o nosso mundo corporativo, se você atua no mundo corporativo, ele é muito repleto de racionalidade. Então, o caminho natural é que você entre nesse círculo aí de olhar dados, planilhas, de traçar metas, de trabalhar com só números e tudo virar racional. Este é o caminho natural do profissional. Mas a gente já viu que esse caminho, o robô também pode fazer, mas ele não tem aquilo que a gente tem, que é sentimento, que é coração, que é entender, olhar para outra pessoa e saber, você não está bem hoje, né? O que está acontecendo com você? E é para isso que a nossa liderança, principalmente no mundo atual, ela deve caminhar. E para que isso aconteça, é muito importante com que você guarde aquilo que te move. Lembre, agora eu convido você a fazer esse exercício, a preencher as perguntas, o que você aprendeu com este capítulo, o que você deve manter, o que você deve melhorar, para que você possa identificar e fazer uma reflexão. Como que foi meu começo? O que me fez chegar até onde eu estou? Quais foram os erros e os acertos? O que eu devo de fato preservar aqui dentro de mim? Para que você possa dar os próximos passos, no qual nós vamos abordar mais para frente. Eu te espero logo no próximo capítulo,
para falar um pouco mais para você sobre liderança, sobre Jesus Cristo, principalmente com os princípios bíblicos. Te espero já.